voltando a falar agora, dessa vez é sul-americano. O Vasco pega o Puerto Cabello amanhã, lá na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Edson Viana traz as informações do Vasco pra gente direto de São Januário. Fala mais, Edson Viana. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Vasco segue em busca de um novo treinador desde que Fábio Carille foi demitido. O clube e Fernando Diniz têm um bom entendimento para que ele possa assumir o time. Nesse momento, as partes estão aparando arestas financeiras para que isso possa acontecer. Enquanto o novo treinador não vem, o Vasco viajou ontem para a Venezuela, onde amanhã enfrenta o Puerto Cabello pela Sul-Americana. O time treina hoje à tarde na cidade de Valência, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital Caracas. E por coincidência, o Vasco vai jogar amanhã no estádio Misael Delgado, o mesmo que o Botafogo joga hoje contra o Carabobo pela Libertadores. Para esse jogo de amanhã, o técnico Felipe Maestro, interino, volta a poder contar com Felipe Coutinho e também com o Verratti. Os dois foram poupados no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e reforçam o Vasco para esse jogo de amanhã. O Vasco que tenta voltar a vencer depois de 6 jogos, contando todas as competições. Momento delicado, né, Escobar? Edson Viana, o repórter que não se engana. Um abraço pra você, querido demais. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui no nosso café. Muito bom dia, uma ótima terça-feira. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que tá aqui embaixo. E não esquece, dedo no like, comenta aqui o que você tá achando da situação do Vasco dentro e fora de campo. Compartilhe esse nosso conteúdo para chegar em muitos vascaínos e, claro, dá aquela moral para a gente bater 215 mil amigos do canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Se inscreve! Bom, o tema principal vai ser o rompimento político do Edmundo com a Sempre Vasco ou apenas com o Pedrinho. Vou explicar para vocês o que aconteceu nesta segunda-feira. Mas começo falando sobre o jogo de amanhã. Tem jogo amanhã. O noticiário ontem à noite estava fervendo, os grupos do WhatsApp também em relação a essa guerra política, né, que foi deflagrada no Vasco da Gama por parte do Edmundo. Mas tem jogo amanhã. E jogo importantíssimo pela Sul-Americana, fora de casa, lá na Venezuela. A delegação já está por lá. O time enfrenta o Puerto Cabello, que é um adversário fraco, mas o Vasco tem que fazer valer dentro de campo o que ele fez em São Januário. O placar foi magrinho, porque o goleiro pegou pra caramba no jogo de ida, mas dá para o Vasco pegar e passar com autoridade, ganhar 3 pontos fora de casa do Puerto Cabello, que impôs muitas dificuldades ao Lanús, logo na estreia da Sul-Americana. O Lanús estava inclusive perdendo, foi buscar um empate, mas o Vasco tem que fazer valer a sua força, o seu melhor momento técnico em relação à equipe venezuelana. Uma outra informação, Lucas Freitas não foi com a delegação, ele está com um problema no pé, na fascite plantar, está fora do jogo, aliás, provavelmente nem contra o Vitória, né? Contra o Vitória o Vasco não tem o Paulo Henrique, está suspenso, mas o Lloyd Augusto viajou. Fez um exame de imagem ontem, ainda em Brasília, nada detectou e ele viajou com a delegação. A pergunta é, se ele sentiu, se foi um aviso, vale a pena colocá-lo em campo por alguns minutos, em determinados momentos, contra o Puerto Cabello? Ou será melhor deixá-lo tratando lá, com o departamento médico do Vasco, a fisioterapia que está por lá, voltar com ele para o jogo com o Vitória? Nem vai para o banco. Se é para pensar em poupar, como foi o Verratti, é melhor olhar para frente. Ele entrou bem contra o Palmeiras. Foi uma perda que o Vasco teve naquela partida. Falar sobre o assunto que tomou conta dos grupos do WhatsApp, principalmente aqueles que gostam muito da parte política, né, que vivem esse assunto na sua efervescência, gostam saboreiam esses temas, né? Eu tenho minhas restrições, mas ontem o Edmundo, na live do canal dele, do Mundo Ed,
resolveu abrir o coração e revelou que foi expulso do grupo do WhatsApp da Sempre Vasco. A Sempre Vasco, só para contextualizar e que todos possam entender. A Sempre Vasco é um movimento político, é um grupo político criado em 2010, que foi oposição às gestões do Eurico, do Campelo, do Salgado e sempre tentando, via Júlio Brandt, na candidatura, emplacar um presidente. Já são 15 anos de militância. Pedrinho e Felipe entraram depois do Edmundo, segundo Edmundo, ele é um dos fundadores. E o Edmundo, mesmo não estando na gestão, ele estava no grupo do WhatsApp. Imagino eu que dentro desse grupo muitas coisas venham ser tratadas. E o Edmundo passa a ter conhecimento que está no grupo. Pois bem, segundo o Edmundo, o Pedrinho o retirou do grupo. Isso para ele foi o estopim de uma guerra que ele acaba de declarar contra o presidente do Vasco. Que guerra é essa, Azevedo? Eu vou explicar. Edmundo diz o seguinte, abre aspas, se ele quer porrada, agora a porrada vai comer. E eu não sinto, ele sente. Sei de muitas coisas que o torcedor gostaria de saber. Não me queira como inimigo. Eu já avisei isso a ele, fecha aspas. Resumindo, o que trouxe o Edmundo na live do canal dele. O Pedrinho não se manifestou, o Pedrinho está com a delegação na Venezuela. O Edmundo disse que o Pedrinho está muito soberbo, está muito marrento, deu o poder e conhece a pessoa, enfim. Diz que agora ele quer saber quem da Sempre Vasco está ao seu lado, quem não está. Cara, bom, isso todo foi o cenário que eu passei para vocês poderem entender, para quem não acompanhou. Eu, Fábio Azevedo, vou falar porque sou amigo dos dois. Esqueçam o ídolo Edmundo, esqueçam o presidente Pedrinho, eu era amigo dos dois, né? Antes dessas funções. Claro que a minha profissão trouxe essa possibilidade de conhecer os dois, de conviver, de ser amigo, de jogar bola. Inclusive fomos campeões, eu e Edmundo, jogando pela Band. Mas assim, cara, eu fico muito triste. Eu, Fábio Azevedo, fico muito triste quando dois amigos e dois ídolos do mesmo clube que eu torço, que é o Vasco da Gama, acabam brigando. É claro que você vai dizer assim, pô, mas o Pedrinho não brigou. Quem veio a público e brigou foi o Edmundo. Ok, mas qualquer que tenha sido uma atitude interna que tenha levado a esse rompimento externo, me entristece. Porque vejo nesses dois caras de muita representatividade, hoje um é o presidente e o outro para mim tinha que ser um embaixador do Vasco para onde o Vasco fosse. O Edmundo é uma figura que, Vasco, Edmundo, Roberto Dinamite, Vasco, são palavras que se associam, marcas, né? Vasco, Edmundo, Vasco, Roberto Dinamite. Então assim, mas nesse momento em que o cenário político fala mais alto, em que ele se sentiu alijado do processo, ficou muito pé da vida com a saída do grupo e declarou mesmo, disse que agora é guerra contra o Pedrinho. Sabe quem perde com isso tudo? Sempre o Vasco. Não é a Sempre Vasco, é sempre o Vasco. Porque aquela expressão que está no nosso hino não entra em campo. A união. Essa palavrinha que parece tão difícil no Vasco. Não quero julgar quem tem razão, não cabe a mim julgar porque eu não sei todos os fatos. O Edmundo trouxe o lado dele, o Pedrinho ainda não trouxe o dele, e mesmo assim cada um conta do seu jeito. Mas como torcedor que foi para a arquibancada cantar muitas vezes, é Edmundo, qual é, a gente fazia, lembra? Pedrinho, embaixadinha, chocolate, cara, quantas vezes eu e você, torcedor, fomos para a arquibancada gritar por eles. E hoje, eles estão gritando, ou pelo menos um deles. Isso me entristece. Isso mostra que o Vasco não tem um dia de paz. E o Vasco não consegue se unir. A partir do momento em que o Vasco consiga se unir, o Vasco será uma potência mundial. O Vasco é um clube deteriorado, é um clube separado, fragmentado. E que muitas pessoas não pensam no bem Vasco. Basta olhar em volta, você, torcedor, conhece alguém
que espera a derrota para aparecer e falar: eu avisei, não sabe isso, não fez aquilo. Tem gente que até torce para dar errado, para dizer: eu avisei, porque se der certo, o cara vai falar o quê? Fico triste, torço para que eles se entendam, que tranquem a porta, se xinguem, se saiam na porrada, não literalmente, mas bum, depois zerou. Pelo bem do Vasco. Edmundo é um cara importantíssimo na história do Vasco e que seria muito útil estar junto como embaixador do Vasco, como é o presidente Pedrinho. Não falo nem como ex-jogador, como ídolo que ele é, como presidente do Vasco, que erra na parte do futebol, em contratações, está buscando o Fernando Diniz, vai anunciar a qualquer momento, já está acertando aí salários, tem nada 2 milhões, 1 milhão, nada disso, tá, torcedor? Então, cada hora chuta um valor, esquece, tem nada disso, tá? Mas assim, administrativamente, grandes passos estão sendo dados, a RJ é um deles, o rompimento com a falida 777. Mas se eu posso pedir uma coisa aqui e aos dois amigos publicamente, é que vocês se entendam. Porra, Edmundo e Pedrinho, sempre o Vasco em primeiro lugar. E com vocês, ao nosso lado, torcedor. Somos todos Vasco. Ninguém é mais Vasco ou menos Vasco. Sempre somos Vasco. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. O Vasco da Gama continua em busca de um novo comandante para a sequência da temporada, após a saída do técnico Fábio Carille, que vinha sendo duramente criticado por grande parte da torcida cruz-maltina. A diretoria trabalha nos bastidores para anunciar o novo nome, mas enfrenta obstáculos, principalmente no aspecto financeiro. Até o momento, o nome mais cogitado para assumir o cargo é o de Fernando Diniz. O ex-treinador da seleção brasileira e do Fluminense é visto com bons olhos pela cúpula vascaína, mas sua alta pedida salarial tem sido o principal entrave para a concretização do acordo. Mesmo assim, Diniz segue sendo uma das principais opções analisadas. Além de Diniz, outros nomes começaram a ser ventilados em São Januário. Um deles, que empolgou imediatamente grande parte da torcida, é o do português Luiz Castro. Livre no mercado, o treinador deixou boas impressões no futebol brasileiro após comandar a reformulação do Botafogo, onde foi peça-chave na construção de um elenco competitivo e estruturado. Luiz Castro também é conhecido por valorizar as categorias de base, algo que agrada à diretoria vascaína, que vê nas promessas do clube uma alternativa para equilibrar as finanças por meio de futuras vendas. No entanto, a questão salarial também complica sua chegada. Mesmo sem clube, o técnico ainda recebe cerca de 3 milhões de reais mensais do Al Nassr, da Arábia Saudita, devido ao rompimento antecipado do contrato. Caso aceite um novo desafio, ele perderia esse valor, o que torna qualquer negociação mais delicada. Enquanto o novo técnico não é anunciado, o ídolo Felipe Maestro segue comandando a equipe de forma interina. A expectativa é de que a diretoria chegue a uma definição nos próximos dias, buscando o nome ideal para liderar o projeto cruz-maltino na temporada. Bom torcedor cruz-maltino, agora eu quero saber de você. Luiz Castro ou Fernando Diniz? Qual desses seria o melhor nome para comandar o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.